Bom dia, é isso aí. Passando aqui para aprender lá em Juízes, né? A partir do capítulo 13 ali, a gente falava ontem sobre atitudes e consequências, né? E aqui a gente vai falar de alguém muito inconsequente, ou seja, aquela pessoa que resolve fazer, decide fazer, sem pensar no que possa acontecer depois. E claro, estou falando de Sansão. Rogério, mas Sansão, pois é, para muitos ele é tido como um herói, né? Para muitos ele é tido como alguém muito especial, mas mesmo assim ele cometeu alguns erros, alguns vacilos e a gente vai falar sobre isso. Sansão, desde a gravidez da sua mãe, ele era separado por Deus e para Deus, e ele não poderia raspar a sua cabeça, a sua barba, ele não poderia tocar em nada imundo, e ele não poderia beber bebida forte. Sansão cresce, vai, adolescência ali, e quando ele começa a se entender por gente, né, como diz a frase, o dito popular, ele resolve buscar uma mulher lá no meio dos filisteus, que era um povo que guerreava contra o povo de Sansão. O pai e a mãe de Sansão vai dizer: por que buscar lá? Aqui não tem ninguém que te agrada, uma mulher que te agrada. E ele dizia: não, mas eu quero aquela. Enfim, atitude de Sansão. E aí a Bíblia vai nos dizer que um abismo chama o outro abismo. E Sansão, ele comete esse deslize. Primeiro desobedece o pai e a mãe para fazer algo que ele entendia que era correto. Sansão vai, no meio do caminho ele mata um leão, na volta desse caminho ele vai lá no leão morto, toca no animal morto, pega o mel que tinha nele e começa a comer e dá para o pai, dá para a mãe. Só lembrando que Sansão só foi no leão para poder se gabar, se promover entre os seus amigos, para mostrar para os amigos o que ele era capaz de fazer. E aí algumas lições a gente aprende, né? O que eu aprendo com isso? É que eu não devo voltar ao meu passado, lembrar de coisas que aconteceram, para eu bater no peito e dizer: eu fiz. A soberba, ela precede a queda. E Sansão, cometendo vários erros, um após o outro, ele vai cair. Sansão, ele vai para o meio dos filisteus e ele bebe bebida forte. E aí, quando ele bebe, ele conta para o povo que o segredo dele estava nos cabelos, e o povo raspa a cabeça de Sansão, corta os cabelos de Sansão, as tranças. E aí, resultado, tudo aquilo que ele não poderia fazer, ele faz. Ele fica cego, ele começa a ser usado como um animal para rodar uma moenda, e ele sofre barbaridade. Rogério, mas no final de tudo diz assim que Sansão matou mais filisteus no final do que em toda a sua vida. Mas não poderia ter sido diferente aquele final? Ao invés de tanto sofrimento, de tanta dor? E aqui eu quero falar sobre isso, e o tempo não dá, mas amanhã a gente vai falar sobre luta e sobre prova. Sansão viveu uma luta terrível, porque ele decidiu buscar aquilo. As atitudes de Sansão levaram ele a ser preso, a ser cego, a ter o cabelo cortado e ter que morrer para poder cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele. Eu e você não precisamos passar por tudo isso. É só a gente não desobedecer. É só a gente pensar nas atitudes antes de fazê-las, para que a gente possa ter uma vida diferente da que teve Sansão. Até hoje ela é lembrada, mas por um momento trágico em que ele teve que dar a sua própria vida para cumprir aquilo que ele deveria ter cumprido em vida e com saúde. Pense nisso. Um abraço. Deus abençoe.